O ser humano, por vezes, depara-se com sensações incomuns e inexplicáveis em seu corpo, o que levanta a questão da potencial gravidade dessas manifestações. De fato, existem certos sinais de alerta que, em hipótese alguma, devem ser ignorados, pois podem indicar uma condição crítica do organismo. Quando profissionais de saúde se deparam com tais sintomas, eles percebem que a vida pode estar em risco iminente. Este material abordará 6 desses sinais de alerta que, segundo os médicos, podem indicar a aproximação de problemas de saúde graves. Essas manifestações podem parecer insignificantes à primeira vista, mas sua presença é capaz de transmitir informações extremamente importantes sobre o estado de saúde de uma pessoa. Desde uma fadiga súbita e persistente até uma dor profunda e lancinante no peito, cada um desses sinais representa um verdadeiro grito de socorro do corpo. É crucial ler esta informação até o fim, pois ela potencialmente pode salvar uma vida. Ao reconhecer esses sinais de alerta e reagir prontamente a eles, a pessoa tem a oportunidade de assumir o controle da sua saúde, evitando um momento crítico. O primeiro desses sinais preocupantes é a fadiga inexplicável e exaustiva. É fundamental distinguir a fadiga comum, que surge após um dia cansativo, de um nível de exaustão que desafia qualquer explicação lógica. Se uma pessoa se sente completamente esgotada mesmo após uma noite inteira de sono reparador, ou se tarefas rotineiras diárias de repente parecem insuperáveis, isso pode ser um sério aviso do corpo sobre um problema subjacente mais profundo. Esse estado de esgotamento não pode ser aliviado com uma xícara de café ou um breve cochilo. Ele persiste, oprime a pessoa e, o mais importante, não tem uma causa óbvia. Por exemplo, se antes a pessoa fazia caminhadas diárias e agora se sente completamente exausta após apenas alguns passos. Ou se ações simples, como preparar uma refeição, vestir-se ou até mesmo manter uma conversa, exigem um esforço excessivo. Isso não é apenas o processo natural de envelhecimento. Pode ser um indicador de que os órgãos internos estão funcionando com dificuldade, que o coração não está garantindo uma circulação sanguínea adequada, ou que o corpo é forçado a desligar funções secundárias para conservar energia vital. Profissionais de saúde frequentemente encontram esse fenômeno, especialmente em pacientes que sofrem de doenças cardíacas, insuficiência renal ou até mesmo formas avançadas de câncer. Quando o corpo é forçado a mobilizar todas as suas reservas apenas para manter as funções vitais, a fadiga torna-se avassaladora. Tal condição é anormal e não deve, em hipótese alguma, ser ignorada. Um dos indicadores mais eloquentes é o aparecimento súbito dessa fadiga ou sua piora progressiva ao longo do tempo. Se antes a pessoa possuía um nível de energia adequado, mas agora sente uma fraqueza e exaustão inexplicáveis, é necessário tomar medidas ativas. O organismo, neste caso, não está apenas cansado, ele está sinalizando processos mais sérios e profundos. É importante observar atentamente quando essa fadiga começou, quais fatores a agravam e se ela impede a realização de atividades que antes traziam prazer. Se a condição piora e começa a interferir seriamente na vida diária, é hora de procurar ajuda médica profissional. Quanto mais cedo as ações forem tomadas, maiores as chances de identificar a verdadeira causa do mal-estar e antecipar o desenvolvimento do problema, antes que a situação se torne irreversível. O próximo sinal criticamente importante é a dor ou pressão súbita e intensa no peito. Existe uma sensação que, sob nenhuma circunstância, pode ser ignorada. É uma dor no peito opressiva, constritiva ou lancinante. Se tal condição surge de repente, especialmente se a dor irradia para o braço, pescoço, mandíbula ou costas, a pessoa pode estar à beira de uma catástrofe grave. Profissionais de saúde alertam que essa dor no peito frequentemente serve como precursor de um ataque cardíaco iminente ou de uma dissecção da aorta com risco de vida. Muitas pessoas ignoram erroneamente esses sintomas, acreditando que seja apenas azia ou tensão muscular. No entanto, quando o médico recebe informações sobre tal dor, ele não assume riscos, pois a demora pode ser o fator decisivo entre a sobrevivência e um desfecho trágico. O tipo mais perigoso de dor no peito é percebido como um peso que oprime, dificultando significativamente a respiração. Ela pode desenvolver-se gradualmente, intensificando-se com o tempo, ou surgir de repente, como um golpe forte no peito. Em qualquer um desses cenários, é um apelo desesperado do corpo por ajuda. É importante entender que os ataques cardíacos nem sempre se manifestam de forma tão dramática como nos filmes. Às vezes, os sintomas podem ser bastante leves, apenas um desconforto no peito ou na parte superior do corpo, acompanhado de náuseas, tontura ou suores frios. É por essa razão que muitas pessoas ignoram esses sinais até que seja tarde demais. Se a dor é aguda, dilacerante ou parece que algo está se rompendo dentro do peito, isso pode indicar uma dissecção da aorta, a maior artéria do corpo humano.
Esta é uma das emergências médicas mais letais, exigindo intervenção cirúrgica imediata para prevenir uma hemorragia interna fatal. O que fazer se uma pessoa sentir dor intensa no peito de repente? Não se pode demorar. Não se deve deitar e esperar que a dor passe sozinha. Não se deve convencer de que é apenas estresse. É preciso ligar imediatamente para o serviço de emergência médica. Quanto mais rápido o atendimento médico qualificado for prestado, as chances de sobrevivência são significativamente maiores. Dificuldade para respirar ou falta de ar. Imagine a situação. Uma pessoa está sentada tranquilamente em uma poltrona, sem realizar nenhum esforço físico, mas de repente sente que não consegue respirar completamente. Surge a sensação de que o ar de repente ficou rarefeito, e por mais profundamente que se inspire, não é suficiente. Isso não é apenas um leve desconforto, mas um sério sinal de alerta. Profissionais de saúde alertam que a falta de ar inexplicável é frequentemente uma forma do corpo comunicar uma falha crítica em seu funcionamento. Pode ser um sinal de insuficiência cardíaca progressiva, um coágulo sanguíneo perigoso nos pulmões ou até mesmo um ataque cardíaco silencioso. Muitas pessoas tendem a considerar problemas respiratórios apenas como um sinal de envelhecimento, mas quando eles surgem de repente ou pioram gradualmente, não devem, em hipótese alguma, ser ignorados. Uma das causas mais ameaçadoras de falta de ar súbita é a embolia pulmonar, uma condição em que um coágulo sanguíneo atinge os pulmões. Isso pode acontecer de forma completamente inesperada, especialmente se a pessoa permaneceu sentada por um longo período ou passou por uma cirurgia recentemente. O aspecto mais preocupante é que muitas vezes começa com um desconforto leve, talvez uma sensação de aperto no peito, e então, de repente, surge uma sensação de asfixia. Outra causa potencial é a insuficiência cardíaca congestiva, na qual, devido ao funcionamento incorreto do coração, ocorre acúmulo de líquido nos pulmões. Isso dificulta significativamente a respiração, especialmente ao deitar. Algumas pessoas até acordam no meio da noite com ataques de asfixia. E, finalmente, há um aviso que frequentemente passa despercebido: o ataque cardíaco silencioso. Ao contrário da clássica dor opressiva no peito, esse tipo de ataque cardíaco se manifesta como falta de ar pronunciada, náuseas, suores frios e uma sensação avassaladora de fadiga. Muitas pessoas não percebem que estão tendo um ataque cardíaco até que seja tarde demais. O que fazer se uma pessoa sentir falta de ar sem motivo aparente, especialmente se isso acontecer de repente? Não se pode demorar. Recomenda-se sentar-se, manter a calma e procurar ajuda médica imediatamente. Se a causa for um coágulo, um problema cardíaco ou uma doença pulmonar grave, ações rápidas podem salvar uma vida. Agora, passemos a discutir outro sinal de alerta, frequentemente imperceptível, mas potencialmente fatal: a perda de peso súbita e inexplicável. Perda de peso súbita e inexplicável. A perda de peso sem qualquer esforço pode, a princípio, ser percebida como uma boa notícia, mas essa sensação dura apenas até que a pessoa perceba que isso pode ser um sério sinal de alerta. Se os quilos estão desaparecendo sem mudanças na dieta ou no regime de exercícios físicos, o corpo pode estar lutando contra algo muito mais perigoso do que parece à primeira vista. Profissionais de saúde alertam que a perda de peso rápida e não intencional, especialmente em idosos, pode sinalizar a presença de uma doença avançada. Um dos principais culpados por essa condição é o câncer. Alguns tipos de câncer, em particular o de pâncreas, pulmão ou do sistema digestivo, podem causar perda de peso súbita antes mesmo do aparecimento de outros sintomas pronunciados. Isso ocorre porque as células cancerosas alteram o metabolismo do corpo, acelerando a queima de calorias a uma taxa alarmante. No entanto, o problema não se limita apenas à oncologia. A perda de peso súbita também pode ser um sinal de distúrbios metabólicos graves, diabetes não diagnosticado ou até mesmo insuficiência cardíaca. Quando o corpo não consegue absorver adequadamente os nutrientes, ocorre o esgotamento do tecido muscular e adiposo, levando a um aumento da fraqueza, fadiga e fragilidade geral da pessoa. Se as roupas ficaram mais folgadas, o cinto precisa ser apertado com mais frequência, ou as pessoas ao redor notam constantemente que a pessoa parece ter emagrecido, embora não tenha feito nenhum esforço para perder peso, é hora de ficar alerta. Existe ainda outra razão que muitos não consideram: processos inflamatórios crônicos e infecções. O sistema imunológico humano trabalha em modo acelerado quando o corpo luta contra uma doença, gastando ativamente as reservas de energia e levando à perda de peso, mesmo que não seja percebido. Condições como tuberculose, infecções crônicas prolongadas ou doenças autoimunes são capazes de esgotar os recursos do organismo, causando perda de peso súbita sem causa aparente.
O que fazer se uma pessoa perdeu mais de 5% do peso corporal em um curto período, sem qualquer esforço intencional? Isso é um sinal extremamente preocupante. Não se deve presumir que isso seja apenas uma parte natural do processo de envelhecimento. É necessário agendar um exame médico completo, fazer os exames de sangue necessários e insistir em obter respostas abrangentes. Quanto mais cedo a verdadeira causa for identificada, maiores as chances de interromper o desenvolvimento de uma doença grave antes que seja tarde demais. A pessoa, por vezes, depara-se com a sensação extremamente alarmante de que sua própria mente está começando a escapar. Se alguém, seja a própria pessoa ou seus entes queridos, de repente começa a esquecer coisas habituais, fica facilmente confuso ou demonstra mudanças inexplicáveis no comportamento, isso pode ser um sério indicador de que processos críticos estão ocorrendo no cérebro. Profissionais de saúde alertam que o rápido declínio das funções cognitivas, especialmente quando ocorre subitamente e sem causa aparente, pode ser um sinal de um AVC, uma infecção cerebral ou até mesmo uma doença neurológica progressiva. Por exemplo, um AVC pode causar um estado súbito de confusão mental, fala arrastada ou perda da capacidade de reconhecer rostos e lugares familiares. Algumas pessoas experimentam um episódio breve em que parecem fora de si, e em seguida, após minutos ou horas, se recuperam completamente. Esse fenômeno é conhecido como ataque isquêmico transitório, que é um aviso importante de um AVC iminente. Infecções também podem ser a causa de desorientação súbita, especialmente em idosos. Se uma pessoa de repente parece distante, agitada ou tem dificuldades em manter uma conversa normal, isso nem sempre é uma simples manifestação do envelhecimento. Processos infecciosos podem se espalhar rapidamente pelo corpo, afetando o cérebro e causando delírio, um estado de confusão mental aguda que pode se desenvolver literalmente da noite para o dia. Além disso, existe a possibilidade de desenvolvimento da doença de Alzheimer ou outras formas de demência. Embora essas condições geralmente progridam gradualmente, algumas pessoas experimentam uma piora abrupta, perdendo a noção do tempo, esquecendo eventos recentes ou enfrentando dificuldades para realizar tarefas elementares que antes eram rotineiras. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas é presumir que a confusão mental súbita é um fenômeno normal do processo de envelhecimento. Isso categoricamente não é verdade. Quando o cérebro começa a falhar rapidamente, isso geralmente ocorre devido a uma condição médica subjacente que pode ser fatal se não for tratada. O que fazer se uma pessoa notar mudanças súbitas na memória, comportamento ou nível de consciência? É necessário procurar ajuda médica qualificada imediatamente. Seja um AVC, uma infecção ou outra doença, esses sintomas não devem, em hipótese alguma, ser ignorados. Ações rápidas e decisivas podem ser cruciais, pois, quando se trata da saúde do cérebro, cada segundo conta. Agora, passemos a discutir o último e frequentemente mais angustiante sinal de alerta: a dor abdominal intensa e persistente. Dor abdominal intensa e persistente. A dor na região abdominal pode, a princípio, parecer um problema menor, mas quando é profunda, aguda ou persistente, pode ser muito mais perigosa do que uma simples indigestão. Profissionais de saúde alertam que a dor abdominal intensa, especialmente se surgir de repente ou durar horas, pode ser um sinal de que uma destruição séria está ocorrendo dentro do corpo. Um dos problemas mais críticos é a ruptura de um aneurisma da aorta abdominal. Essa condição ocorre quando uma seção enfraquecida da aorta, a principal artéria do corpo, se rompe, causando uma hemorragia interna que pode ser fatal em questão de minutos. A dor é frequentemente descrita como uma sensação profunda e contínua no abdômen, na região lombar ou nas laterais, às vezes pulsando no ritmo do batimento cardíaco. Em caso de tal ocorrência, o atendimento de emergência imediato é a única chance de salvar a vida. Outra causa de dor abdominal intensa e ameaçadora à vida é a obstrução intestinal ou isquemia, quando o fluxo sanguíneo para o intestino é subitamente interrompido. Isso pode ocorrer devido a uma torção intestinal, formação de um coágulo sanguíneo perigoso ou até mesmo uma doença cancerosa progressiva. Se o abdômen parece inchado, duro ou doloroso ao toque, especialmente se a pessoa não teve evacuações normais por um tempo, isso é um sério sinal de alerta. Existe também a pancreatite, uma inflamação do pâncreas que pode causar dor intensa na parte superior do abdômen, às vezes irradiando para as costas. Ela pode surgir de repente e intensificar-se após as refeições, tornando até mesmo refeições simples insuportáveis. Essa condição pode piorar rapidamente, levando a complicações graves, como falência de órgãos, se ignorada. Algumas pessoas também experimentam ataques de vesícula biliar, que causam uma dor aguda e pontiaguda sob as costelas, frequentemente provocada por alimentos gordurosos.
Muitos erroneamente confundem isso com azia ou gases, mas quando a vesícula biliar inflama ou é bloqueada por cálculos, isso pode levar a infecções com risco de vida. O que fazer se uma pessoa sentir dor abdominal inexplicável, persistente ou excruciante? Não se pode demorar. É necessário procurar ajuda médica imediatamente, especialmente se a dor for acompanhada de febre, vômitos ou fraqueza súbita. Algumas condições exigem intervenção cirúrgica urgente, e o atraso no atendimento pode decidir o resultado entre a recuperação e um desfecho muito mais trágico. Pensamentos finais. Se o leitor chegou até este ponto, agora ele entende que o corpo humano emite sinais de alerta muito antes que algo sério aconteça. O principal é saber o que procurar e agir rapidamente quando algo parece errado. Ignorar esses sintomas ou presumir que eles simplesmente passarão pode ser um erro fatal. Neste material, foram abordados 6 sinais principais que podem indicar problemas de saúde graves. Seja dor súbita no peito, perda de peso inexplicável, falta de ar, confusão mental ou dor abdominal intensa. Esses sintomas não podem ser ignorados. Quando algo parece errado, é extremamente importante ouvir o seu corpo. É sempre melhor procurar ajuda médica e ouvir que não é nada sério do que esperar até que seja tarde demais. Um dos maiores desafios que uma pessoa enfrenta ao envelhecer é a percepção de que sua saúde pode mudar em um instante. No entanto, há uma boa notícia: estar informado dá à pessoa controle sobre a situação. Conhecer esses sinais de alerta significa que você tem o poder de se proteger e tomar as medidas necessárias quando mais importa. Não há necessidade de viver com medo constante, mas permanecer vigilante é um dever de todos.